Salve Maria, salve José! Estamos no 7º dia dedicado ao glorioso São José. Estamos meditando o livro Mês de São José, do Monsenhor José Basílio Pereira. E hoje o tema é São José era dócil a todas as ordens que lhe davam. Olha que tema importante e quantas reflexões, meditações podemos tirar para a nossa vida. O objetivo deste mês é conhecer mais São José e, segundo, descobrir a fonte de sua santidade e como aplicarmos em nossa vida. Então, São José era dócil às ordens que lhe davam. Como? Por exemplo, ele estava em Nazaré, no final da gravidez de sua esposa, e recebe a ordem de ir até Belém. E ele vai. Ele não questiona, ele não briga, ele não implica. Quando são ordens justas, ele cumpre docilmente. E assim ele vai para Belém, mesmo com a possibilidade da sua esposa dar à luz no caminho ou dar à luz em um local desconhecido. Ele cumpre, porque ele sabe que cumprir as ordens legais, cumprir a vontade de Deus, Deus nunca vai desprover. Deus nunca vai abandonar. Assim como também quando ele está e ele recebe a ordem para se mudar para o Egito. Imagine, ele está lá e recebe em sonho a ordem de se mudar para o Egito. No meio de um processo muito rápido com sua esposa, com seu filho, para uma terra hostil, para uma terra perigosa, com perigo de ladrões, com uma viagem longa, uma viagem muito complicada, muito complexa, e mesmo assim ele vai. Se o anjo deu aquela ordem, se a vontade de Deus, ele cumpre. Ele cumpre, porque ele sabe que se Deus deu aquela ordem, Deus não vai deixar faltar o necessário. E mesmo contra tudo e contra todos, ele é dócil e ele faz a vontade, ele segue a ordem de Deus. E assim também nós devemos seguir a vontade de Deus. Aqui até o Monsenhor dá uma sugestão, que nós façamos igual a São José. Que nós possamos cumprir plenamente, prontamente a vontade de Deus. E ele coloca a seguinte situação: o que nos mandam nunca vai ser tão penoso quanto foi para São José. Que nós, como São José, possamos até achar aquilo lá um pouco incômodo, cansativo, mas se Deus quer, cumpra-se aquela vontade. Que nós possamos cumprir a vontade de Deus plenamente. Cumprir plenamente, prontamente a vontade de Deus. Claro, São José recebia, por meio de anjo, a vontade de Deus. Nós aqui eu quero deixar uma sugestão. Nós podemos receber inspirações de Deus. Cumprir a vontade de Deus nos mandamentos. Sim, nós podemos e devemos cumprir cada mandamento prontamente. Cada inspiração que recebermos, mas eu queria deixar como sugestão que também existe a vontade de Deus que se manifesta por meio dos nossos superiores. Aqueles que são nossos superiores. Então, quem for menor de idade, aos seus pais. E aqui eu deixo aqui a recomendação. Que todos nós possamos ter um diretor espiritual. É importantíssimo, é extremamente necessário para a vida espiritual ter um diretor espiritual. É necessário. Tirando um mártir entrega a vida por Jesus Cristo. Mas tirando um mártir, um caso de um mártir ou outro, mas todos os santos que se formaram, que tiveram uma formação, que tiveram a santificação no dia a dia, eles precisaram de uma direção espiritual. E eu quero deixar aqui a recomendação para que todos nós possamos ter um diretor espiritual. O quanto ajuda. Quando nós obedecemos a um diretor espiritual, nós nos santificamos. Você pode até querer fazer uma super penitência, mas pode ter certeza que a orientação do seu diretor te santifica mais do que se você tentar fazer as coisas por conta própria. Se você estabelece sua oração, sua penitência,
tem um valor, mas se você segue aquelas que são passadas pelo seu diretor espiritual, o valor é multiplicado, é muito maior. Os santos tiveram direção espiritual, né? Pega o Padre Pio. Padre Pio, por maior santidade que ele fosse, ele tinha direção espiritual. E quanto é preciso, a direção espiritual nos faz ver o que a gente não consegue enxergar. E quando a gente obedece, a gente dobra a nossa vontade. E quando a gente obedece o diretor espiritual, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Eu estou falando desse assunto porque é justamente isso. São José era dócil às ordens que recebia. E quando nós temos um diretor espiritual, nós vamos nos tornando como São José. Nós vamos nos tornando dóceis à direção espiritual. Para ser um diretor espiritual, para escolher um diretor espiritual, é preciso escolher alguém que está acima de você em santidade. É preciso que você escolha alguém que é superior à sua vida espiritual. Então, se você está nesse nível espiritual, você tem que escolher alguém que está aqui. Se você está nesse nível, você tem que escolher alguém que está aqui. Se você está nesse nível, você tem que escolher alguém que está aqui. Sempre alguém superior a você em santidade. Porque este é alguém que vai conseguir ver com mais luzes o que você está precisando para você crescer. Para você conseguir avançar nas virtudes, vencer os seus defeitos, suas fraquezas. É muito ruim não ter uma direção espiritual. Nós ficamos estagnados. É preciso ter um diretor espiritual. Então, nesse mês de São José, que possamos tirar essa lição. Que possamos escolher um diretor espiritual, alguém que seja mais santo que a gente. Claro, antigamente era recomendado sempre os padres, mas nós sabemos como hoje os padres estão difíceis encontrar, padres, e a questão do tempo deles. Então, pode ser um leigo, escolha um leigo santo, é válido também. E aí escolha um leigo santo que vai poder te ajudar no caminho de santificação. E isso encaixa bem com o tema de hoje. São José era dócil às ordens que recebia. Que nós possamos ter um diretor espiritual, ser dócil às suas ordens, porque fazendo a vontade dele, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Esse é o segredo para a santidade, ser dócil às ordens, a obediência, servir. Lúcifer não queria servir. Lúcifer dizia, não servirei. Lúcifer se achava superior a tudo e a todos, não queria servir. São José, quanta humildade, quanta doçura, quanta mansidão, quanta obediência. E nós vemos Lúcifer, o quanto ele é o exemplo oposto que devemos seguir e quanto São José é o exemplo que nós devemos seguir. Então que nós possamos ser dóceis aos mandamentos de Deus, aos mandamentos da igreja, às inspirações que nós recebermos, aos nossos confessores e ao nosso diretor espiritual. Salve Maria, salve José.